Pois bem, meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula. Essa aqui é a segunda parte, continuando a mesma aula, o mesmo conteúdo. Só recapitulando, nós estamos trabalhando o último sermão de Moisés. E nós paramos aqui, no capítulo 11, versículo 29. Foi lá que Moisés ministrou seu último sermão. E ele vai apontar para dois montes, o monte Gerizim do lado direito e o monte Ebal do lado esquerdo, para trazer o povo aquela mensagem, fazendo aquele monte como ilustração, como de um lado estava a maldição, do outro lado estava a benção, e a depender do povo, e a depender da decisão do povo, se obedecer ou desobedecer. O monte Gerizim simbolizando a bênção, como eu já vos falei, e o monte Ebal, do lado esquerdo, simbolizando a maldição. Vocês lembram, meus irmãos, daquela mulher que esteve com Jesus lá à beira do poço, a mulher samaritana? Pois bem, ela fez uma pergunta para Jesus, e a pergunta foi: Senhor, aonde adorar? Meus pais dizem que no Monte Gerizim, já os judeus dizem que no Monte Moriá ou Monte Sião, lá na Judéia. Aonde adorar, Senhor? Ela estava tratando desse monte. Observe bem que os samaritanos confundiram a mensagem de Moisés. Moisés está usando o monte apenas para ilustrar. Ele não está mandando adorar lá. Moisés começa seu discurso no capítulo 2, versículo 11. E faz a conclusão no capítulo 12 e versículo 1. Bem aqui, ó. Ele começa aqui e termina aqui. Observe a conclusão bem feita de Moisés. Vamos ler aqui esta conclusão bem feita de Moisés. Vamos começar do versículo 32. Você pode dizer, mas está em outro capítulo. Mas na hora da divisão, quem dividiu fez essa divisão aqui um pouco atabalhoada. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Que ele está concluindo, finalizando o sermão. Aí ele vai repetir: estes são os estatutos. Quais os estatutos? Este que ele apresentou aqui, ó. E juízos. Quais juízos? Quando ele vai fazer a aplicação, ele apresenta o juízo de Deus para aqueles que desobedecem. Voltando, estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra, que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes de todos os dias que viverem sobre a terra. Pronto, aqui ele conclui o seu sermão. Que conclusão maravilhosa! Infelizmente, meus irmãos, tem pregador que não sabem fazer uma conclusão. Eu estou falando aqui de pregador. Eu não estou falando aqui de estudante, não. Eu não estou falando do leitor devocional. Eu estou falando daquele que ganha para pregar. Daquele que é assalariado. Apóstolo Paulo não vai dizer, todo trabalhador é digno do seu salário? Se esta aqui é a ferramenta de trabalho, e que ele precisa manusear bem a palavra da verdade, e ele não sabe nem fazer uma conclusão, é triste. Tem pregador que ele vai fazer a conclusão, até parece que ele vai começar uma nova mensagem.
fazendo ali uma confusão e a pessoa, os ouvintes não conseguem entender nem a mensagem que ele está pregando. Portanto, meus alunos, na nossa aula de hoje, não só vimos o que pregar, mas também como pregar. A mensagem de Deus precisa ser bem compreensível, nos mínimos detalhes. A mensagem deve ser racional, bem comunicada. Não pode ser um amontoado de palavras desorganizadas. O nosso ouvinte precisa ouvir e entender o que pregamos. O discurso de Moisés, meus irmãos, é bem organizado. Aqui na introdução, aqui, ó, nós vemos, ele vai apresentar aqui o contexto. Ó, hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem e não ouviram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte e o seu braço estendido. Ele está falando lá do Egito, quando Deus tirou o povo de lá. Nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito. Ele está trazendo aqui o contexto histórico para situar aquele povo na mensagem que ele vai pregar. Isso aqui todo pregador tem que fazer. É um modelo, meus irmãos. Depois, bem aqui ele vai para o contexto geográfico. Ele vê aqui contexto cultural, histórico, e aqui ele vai para o geográfico. Olha bem aqui. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina defronte Gilgal, junto aos carvalhais de Manre? Porque passareis o Jordão. Aí ele continua, falando da geografia de Israel. Agora eu pergunto, porventura Moisés conhecia a geografia de Canaã? Da terra dos cananeus? Não. A Bíblia não relata que ele tinha ido lá. Mas Moisés fez uma excelente pesquisa sobre a geografia da terra de Canaã e passa detalhes para o povo. Infelizmente, nós temos ouvido mensagens daqueles que se dizem pregadores, que a preguiça é tão grande, parece ser a preguiça do tamanho daquele animal, o Leviatã, que o Jó menciona lá no seu livro. O Leviatã, o monstro marinho, que não tem coragem de ir no Atlas bíblico, não tem coragem de pesquisar a geografia de Israel, a geografia do mundo antigo, não tem coragem de ir na arqueologia, e a mensagem ficou uma mensagem vazia, ficou uma mensagem rasa, uma mensagem sem profundidade. Não foi essa a mensagem que Deus ensinou para nós. Então, a mensagem de Moisés, ela tem introdução, que vem acompanhada do contexto histórico, cultural e geográfico, e ela está estruturada nos 10 mandamentos, e ela tem princípio, que são as verdades que Deus está ensinando. A mensagem de Moisés também, ela tem aplicação. E a aplicação de Moisés é acompanhada da ilustração, que vem jogar luz à explicação. Se não, vejamos, aqui no versículo 29,
E será que, havendo o Senhor teu Deus introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Ele vai usar aqui 2 montes para ilustrar a benção e a maldição. Ó, que riqueza de mensagem! Introdução bem feita, princípio bem feito, aplicação bem feita e a conclusão, que está aqui no versículo 32 e 12. Vamos ler. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos, que é a mensagem que ele pregou, que eu hoje te proponho. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra, lá para onde o povo ia entrar, a terra de Canaã, que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes em todos os dias que viverem sobre a terra. Pronto, fechou com chave de ouro. Conclui a sua mensagem aqui, nota 10. Pregação expositiva foi um modelo de pregação que Deus mandou nós pregar, meus irmãos. Vamos aprender. Está aqui um modelo de pregação expositiva. Aí vocês podem até perguntar, mas por que a ilustração vem bem para cá? Por que bem aqui Moisés está tratando sobre essa parte aqui? Por que não deveria ser aqui? Ah, meus irmãos, até aqui Moisés vai fazendo o seu discurso. Até aqui ele vai explicando e aplicando. E o Antigo Testamento, do Gênesis capítulo 1 até o 11, ele está escrito numa forma chamada Toledote, forma de escrita daquela época. E do capítulo 12 e todo o Pentateuco está escrito em forma de quiasmos e paralelismo, que são as repetições. Porque como o povo não sabia ler, eles precisavam ouvir várias vezes a mesma mensagem para memorizar. Dito isto, espero que você tenha entendido. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Bons estudos!